um sapiando na área, mas esse cara eu tenho que deixar para o Luizão apresentar, porque quem sou eu para falar dessa amizade? Luizão, beijo para você. Um beijo, minha Maritaquinha. Poxa, que prazer apresentar essa pessoa maravilhosa, que junto com ele eu conquistei o último título da minha carreira, que era o título que faltava no Brasil, que era a Copa do Brasil de 2006 pelo Flamengo. Né? Grande Ney Franco, que prazer ter você aqui com a gente no Sapiando, Ney. O prazer é todo meu, né? Eu, primeiramente, agradeço o convite, né? E, logicamente, que me coloca aqui à disposição para a gente falar de futebol, que é o tema que a gente mais ama, né? E Luiz, aproveitar, né, cara, para relembrar algumas histórias. Não sei se o objetivo é isso, inclusive esse título, ele marcou o nosso currículo, né? Ser campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. Você é o vitorioso, você tem muitos títulos, né? Mas para mim foi um título muito importante que eu carrego no meu currículo e que abre muitas portas para mim, né? Ô Ney, mas naquele tempo nosso lá era difícil, hein? Aguentar ali o babão, a galera, aquele vestiário, pois dificuldades nossas. Pois é, Luizão. E ali, aquela conquista da Copa do Brasil, né, que eu peguei uma parte dela, ela é uma conquista que ela foi levada muito, né, pela união dos jogadores, né, pelos atletas, né, e mesmo com todo aquele grau de dificuldade, né, logicamente que esse fechamento com os jogadores ele foi muito, muito importante, né, mas, né, realmente o entorno do Flamengo naquela época ali era um clube, né, em termos pelo nome que o clube tem no mercado, né, realmente eram estruturas muito acanhadas, né, Luizão, e que você vai lembrar muito bem, e o que me levou na reta final ali da Copa do Brasil, quando na véspera do jogo contra o Vasco da Gama, a gente, pela primeira vez, realizar um treinamento no Ninho do Urubu, né? Então, eu acho que a nossa equipe foi a primeira equipe profissional que foi lá no Ninho do Urubu fazer um treinamento escondido da imprensa. Eu não sei se você vai lembrar desse detalhe, porque na Gávea, né, era impossível isso acontecer, né? O Flamengo, por si só, ele já tem uma cobertura enorme da imprensa. É muito difícil você fazer algo, né, um treino, na época, um treino fechado, isso não existia, né? Então a gente achou uma alternativa de treinar no Ninho do Urubu, a gente mudou a forma de jogar, né? O Flamengo ele vinha jogando um 4-4-2, a gente foi para uma final botando a equipe num 3-5-2, praticamente um 3-6-1, ficava o Luizão praticamente isolado ali no ataque, mas a gente teve uma opção, porque o Vasco vinha num momento muito bom, e nós tínhamos dois laterais, né, que eram o Léo Moura e o Juan, que apoiavam muito, né? Mas ao mesmo tempo eram jogadores que o adversário explorava muito essas costas. Então a gente fez um estudo do Vasco, optamos para colocar um terceiro zagueiro, mas também dando uma liberdade ao Léo e ao Juan de entrar pelo meio, né? E a gente viu isso principalmente no segundo jogo, né? No primeiro jogo da final a gente ganhou de 2-0, até com o gol do Luizão. No segundo gol, o jogo ganha de 1-0 com o gol do Léo Moura e o gol do Juan e o Léo Moura por dentro, né? E essa ida para o Ninho do Urubu, né, para usar uma estrutura mais fechada, ela nos ajudou muito, deu uma tranquilidade na véspera ali do jogo, né? Ô Ney, eu não sei se você sabe, antes de você chegar, o Flamengo queria um meia esquerda, né? E aí perguntaram para mim, e eu falei, poxa, quando eu cheguei no Flamengo, eu treinei com um menino que a gente se encaixou muito bem, que é o Renato Augusto. E aí depois de 2 meses, ele teve um problema no nariz, depois de 2 meses você teve a coragem, né, de escalar um menino de 17 anos, 18 anos, numa final de Copa do Brasil, né? Da onde você tirou esse coelho? Porque eu não conversei com você sobre isso. Eu tinha falado com o Kleber, tinha falado com Isaías na época, mas nessa época eu ainda não tinha falado com você.
Pois é, Luizão. Eu acho que uma coisa puxa a outra, porque a primeira vez eu também não conheci o Renato Augusto de jogar nos juniores, ele tinha terminado a cirurgia, e quando a gente teve aquela parada da Copa do Mundo de 2006, que a gente programou uma viagem lá, a gente foi para Manaus, né, para ficar um período lá, né? Através do Kleber Leite, que me falou, pô, a gente tem um jogador assim e tal, que é o Renato Augusto, ver se você cria uma oportunidade para você ver no profissional. Eu falei, vamos aproveitar que a gente vai praticamente, né, o tema fazer uma intertemporada. Eu peguei informações na base, realmente todas as informações eram muito positivas sobre o garoto, chamei para conversar, achei assim, com 17 anos, numa primeira conversa com uma personalidade muito boa, e a primeira decisão foi levá-lo, né, conosco para essa intertemporada. Chegou lá em Manaus, né, a gente fez alguns jogos amistosos, ele entrou em um jogo lá, amistoso, e aí ele já voltou, né, eu já com conceito formado, e antes da final contra o Vasco, a gente ainda teve mais 4 jogos da Copa, do Campeonato Brasileiro, e ele ficou ali já treinando profissional, se ambientou, e quando eu percebi que realmente a gente precisava de algo diferente, de um camisa 10, de um meia de chegada. Aí eu falei, vamos arriscar tudo aqui, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. E o garoto, né, ficou muito à vontade, né, Luizão? O Flamengo conquistou um título, Yara, importante depois de 14 anos. Então a gente chegou para ganhar, né, Ney? Então ele deu uma sorte. Não, Luizão, dois momentos assim que eu lembro muito bem de você, cara. Essa fala na entrada, né? Você, além de ser o atleta dentro de campo, que nos ajudou na parte técnica, fez gol, né? Essa liderança sua, porque era um grupo jovem, né, cara? Então, essa experiência e o seu retorno para essa parte final da Copa do Brasil, ela teve um grau de importância de novo. Então, marcou muito a sua fala, e teve um outro momento da sua fala também que marcou muito, foi num treinamento, eu não sei se você vai lembrar disso, um problema quando teve com o Paulinho, o volante, né? Você lembra do Paulinho do Ipatinga, né? Sim, lógico, volante. Chegou a trabalhar com a gente, né? Lógico. O Paulinho, você lembra do caso do filho dele, da morte do filho, lembro. Que falou que o filho morreu? Você lembra disso? Lembro. Que não sei, tem que contar um pedaço da história para o pessoal entender. O Paulinho é um jogador do Ipatinga que foi para o Flamengo, chegou muito bem no Flamengo, e de uma hora para outra ele não apareceu num treinamento na parte da manhã, e a gente ficou procurando, a gente treinaria em 2 períodos, e entre o primeiro período e o segundo período o supervisor me ligou, que era o Isaías Tinoco. Eu estava em casa, Ney, aconteceu o Paulinho, uma coisa trágica, um filho dele morreu num acidente lá em Minas, ele foi para ver o filho e tal, e aquilo pegou todo o nosso elenco de surpresa. E à tarde a gente reuniu para treinamento, o clube com a bandeira hasteada pelo meio, né? E a gente na Gávea reuníamos ali, né? E eu lembro do Luizão virar, pô, não, a gente tem que ajudar esse cara, é o menino, vamos ajudar. Só que, para nossa surpresa, o Paulinho sumiu e ele inventou essa história. Era uma mentira, né? Isso teve um desdobramento enorme, né, por ser Flamengo. Ele simplesmente inventou uma história que o filho morreu no acidente. Depois, no primeiro momento, eu consegui falar com ele com o celular e falei, não, a gente até tirou o corpo do garoto aqui, levou para o ginásio aqui, porque muita gente querendo visitar. E era o cara deu uma pirada e inventou essa história, e depois ficou 10 dias sumidos. Foram encontrar ele depois de 10 dias no interior de Minas, numa cidadezinha pequena, tudo por devido à pressão realmente de jogar no Flamengo, né? O que você acredita no Flamengo desse ano? Você acha que tem chance ainda para o Flamengo de título de campeonato brasileiro, ou já está com o Atlético mesmo? Acabou sendo eliminado, né, da Copa do Brasil, mas está na final da Libertadores. A exigência do Flamengo ela é enorme, e agora ficou ainda maior depois do ano de 2019. Mas
eu acho que esse ano, né, o Campeonato Brasileiro, a gente não pode falar que está definido, né? O desempenho do Atlético Mineiro está muito alto, né? Está realizando um trabalho muito bom, né? Então, eu acho que em termos de Campeonato Brasileiro, eu vejo uma dificuldade enorme, tanto do Palmeiras como do Flamengo, né? Chegar ao Atlético, mas está numa final de Copa de Libertadores, um jogo único contra o Palmeiras, né? E o Flamengo passou por uma experiência agora diante do Atlético Paranaense, dentro da Copa do Brasil, que isso tem os seus reflexos em termos de autoconfiança, né? Então, toda aquela autoconfiança que o Flamengo tinha aí 2, 3 meses atrás, ela pode ser agora abalada devido a esse sucesso e a forma da derrota que o Flamengo teve diante do Atlético. E você acha que fez muita diferença do trabalho do Rogério Ceni para o que é o Renato Gaúcho? Mudou muito, né? Você trabalhou com o Ceni também em relação a São Paulo? Na realidade, os dois, hoje qualquer treinador que assumiu o Flamengo, existe uma comparação do trabalho de 2019. E aí a gente volta no treinador do Flamengo de 2019. Então, hoje passa a ser para o torcedor do Flamengo, hoje a referência é o Jorge Jesus. Qualquer treinador, seja ele Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Ney Franco, o Tite, o Parreira, esse trabalho de qualquer treinador vai ser muito comparado ao trabalho de 2019, né? Então, em termos de números, Rogério Ceni e Renato, parece que os dois, né, chegaram. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro com o Flamengo, né? E é um título que tem que ser valorizado, porque é difícil. E o Renato pode ir pelo mesmo caminho agora com o título da Copa Libertadores, né? Ney, a gente não pode esquecer do seu grande feito, que você calou a mineira aí, que é atleticana, calou a torcida do América. Ele já jogou, já foi no Cruzeiro também, não vem não. Ele trabalhou, mas ganhou o título com o Ipatinga depois de 40 anos, né? Esse feito maravilhoso, né, que você conquistou, que abriu as portas do futebol para você, né? Como foi aquele título? Como é que o pessoal de Ipatinga te recebe até hoje? Conta um pouco disso pra gente. Ô, Luizão, aquilo ali foi um feito, né, cara? Todos nós, quando começamos futebol, a gente começa com sonho, e a maioria, né, atletas, né, vários atletas aí que começam em equipes pequenas, e você tem que ter uma qualidade, tem que ter um bom desempenho nessas equipes pequenas para mostrar o seu trabalho. E eu, como treinador, depois de ter trabalhado 10 anos nas categorias de base do Cruzeiro, fui convidado para um projeto do Cruzeiro para dirigir o Ipatinga, que era um convênio do Cruzeiro, dentro de um campeonato mineiro, né? Então, fui eu com meu auxiliar técnico, Moacir, levando 16 jogadores oriundos da base do Cruzeiro para Ipatinga. E o trabalho foi um trabalho muito bem desenvolvido. Assim, nós pegamos o Ipatinga, aquele trabalho, a gente foi campeão em 2005, no pleno Mineirão, lotado, né? Ô, Ney, provavelmente você conheceu o Itaí Machado, né, na época de Ipatinga, e depois a gente viu a mudança dele para o Cruzeiro e o que hoje aconteceu com o Cruzeiro. Como é você, né, que já teve em Cruzeiro, que já teve no Ipatinga, ver toda essa situação que aconteceu em Minas Gerais? Eu vejo com muita tristeza, né? Eu falei anteriormente, eu trabalhei 10 anos na base do Cruzeiro, né? E foram 10 anos, assim, de um clube que dava toda a estrutura para a gente desenvolver um trabalho, né? Desses 10 anos, por exemplo, na parte econômica, né? Além de toda a sustentação que a gente tinha para desenvolver o nosso trabalho na base e lá no profissional também, por 10 anos sem um mês de salário atrasado, tudo que é acordado sendo pago, né? A categoria de base, né? Eu, por exemplo, eu tenho muita experiência de jogos internacionais antes de chegar no profissional, tudo, né, oriundo desse período que foi no Cruzeiro, que a gente já disputou de torneio em Holanda, na Espanha, na Itália, aqui na América do Sul, no Chile, na Argentina.
Quer dizer, eu tive uma escola proporcionada por essa estrutura do Cruzeiro, né? E no momento, eu trabalhei no Cruzeiro 1 ano no Sub-15, depois 5 anos e meio no Sub-17, no Sub-20. E nesse período Sub-20 eu praticamente trabalhava junto com o pessoal do profissional. E o Cruzeiro era um chamariz para qualquer jogador do futebol brasileiro gostaria de jogar em Minas Gerais no Cruzeiro pela estrutura e o nome. E tinha essa propaganda de boca a boca entre os atletas, né? Jogar no Cruzeiro, né? Ainda é um charme jogar no Cruzeiro, mas agora eu confesso que no meu retorno, né, eu me surpreendi, principalmente devido a essas questões econômicas, né? Por exemplo, o período que eu trabalhei lá por pouco tempo, né, peguei um período que o clube não podia inscrever jogador na competição, porque tinha uma punição da FIFA por questões econômicas, né? Alguns, no meu momento lá, jogadores, né, além de salários atrasados, com algumas premiações, alguns compromissos em atraso, funcionários em atraso. Isso tudo vai criando assim, um ambiente, né? Embora o presidente que está lá, o Sérgio, é um cara muito sério, né? Um cara que você percebe que o tempo todo está em busca, querendo uma solução, mas o rombo foi muito grande, a dívida muito grande. E hoje o Cruzeiro praticamente ele fica, aí vem a pandemia ainda, né? Tinha as questões das receitas que caíram ainda, além de sair da primeira divisão para a Série B, onde a receita já cai muito, ainda vem a pandemia, onde não vai o torcedor, onde a questão do marketing ela fica, né, ela é atingida, né? Você chegou a receber? Porque o Felipão falou com a gente que não recebeu, o Abel falou que ficou sem receber dinheiro também. Não, eu não recebi, né? O período, infelizmente, né, esse período que eu trabalhei lá, e fui até orientado, né? Saí, fiz um acordo com o clube, né, para um pagamento parcelado. Essas parcelas elas não foram cumpridas, né? E o próprio clube, né, sugeriu, como a maioria dos profissionais que tem algo para receber do clube, a gente infelizmente teve que entrar nessa esfera judicial também, né, para conseguir esse pagamento. Para a gente finalizar, Luizão, ele, Sul-Americana, também teve no São Paulo. Como é que foi esse momento no São Paulo ali? E também parece que teve um desentendimento ali com o Rogério Ceni. Isso hoje já é superado, a relação já é tranquila? Em relação ao São Paulo, é o seguinte, eu fiquei 1 ano à frente do São Paulo, né? E os meus números à frente do São Paulo, eles são muito bons, né? Eu peguei o São Paulo em 2012, dentro do Campeonato Brasileiro, numa situação muito difícil para virar o turno. Nós conseguimos dar uma arrancada no segundo turno, melhor campanha do segundo turno, o que tirou o São Paulo lá de 15º colocado e finalizou o Campeonato Brasileiro em 4º colocado em 2012, né? Um trabalho com muita competência, além desses números, a recuperação de alguns jogadores, entre eles o Oswaldo, que jogava do lado esquerdo, o Jadson Meia, o próprio Luiz Fabiano, né? A confirmação do Lucas em 2012 jogando aberto pelo lado direito, né? Eu vinha de uma experiência com o Lucas na seleção sub-20, onde a gente foi campeão sul-americano, né? E tinha sido campeão brasileiro também, onde tinha o Casimiro, que fazia parte daquela seleção. Então eu cheguei no São Paulo com alguns jogadores que eu conhecia, entre eles o Lucas e o Casimiro. Então, se você for olhar os números do São Paulo em 2012, segundo turno, eram números de equipe campeão. E a gente terminou em 4º colocado. Naquela época, só se classificava para a Libertadores os 4 primeiros, então a gente conseguiu via Campeonato Brasileiro já uma vaga para o ano seguinte para a Libertadores. O São Paulo tinha 4 anos que não disputavam a Libertadores, né? E a gente foi coroado ainda no final de 2012 com o título da Sul-Americana, que foi uma competição muito desgastante, porque você disputa essa competição paralelamente ao Campeonato Brasileiro, um campeonato onde a gente trabalhava para uma recuperação, né? E com viagens muito longas. Então a gente conseguiu, com muita competência, ser campeão. E ano seguinte a gente disputou uma Copa Libertadores. Infelizmente, na Libertadores, a gente não foi bem, né? A gente foi eliminado
nas oitavas de final pelo Atlético Mineiro, em 2013. Inclusive, foi o ano que o Atlético foi campeão da Libertadores, com um momento espetacular do Atlético em 2013. E quando finaliza a Libertadores eliminado, aí começa a continuidade no trabalho. A gente ficou um período maior, mas aí as cobranças foram enormes. Mas os números em termos de São Paulo, né, a gente tem alguns números interessantes, positivos. Mas, infelizmente, principalmente aqui na imprensa de São Paulo, ficou mais marcado a forma como eu saí, né? Principalmente algumas declarações do Rogério após a minha saída, né? Que isso acabou me atrapalhando profissionalmente dentro de São Paulo, mas é uma coisa que já foi superada. Já encontrei com o Rogério depois disso, a gente já encontrei com ele no curso da CBF, depois ele também como treinador, né, já joguei contra, né, isso já é superado. Aliás, é um profissional que tem tudo aí para dar certo na carreira de treinador, né, e agora do São Paulo também, né. Tomara que ele faça um bom trabalho, né? Mas essa passagem minha no São Paulo, para mim também, como eu falei do Flamengo ter no currículo a Copa do Brasil, ter no meu currículo esse título da Sul-Americano também, um título internacional que inclusive o São Paulo não tinha, né? Depois de muito tempo também, né? Praticamente, se não me engano, né? Em 2012, né? O Flamengo, o São Paulo estava batendo ali, se não me engano, em 7 anos sem o título, né? Então, foi bacana quebrar essa marca também. Ney, o que você acha, quem vence? Quem vence a Sul-Americana desse ano e a Copa do Brasil? Pois é uma final de Sul-Americana muito interessante, de duas equipes, né, que hoje, né, o Atlético Paranaense já tem experiência do título e já vem com essa estrutura vitoriosa aí, né? O Atlético a cada ano vem galgando aí um degrau em termos da elite do futebol brasileiro, né? Então pode aí botar um segundo título internacional em pouco tempo na galeria, mas ao mesmo tempo pega uma equipe que se reestruturou muito, né? Que é o Bragantino, com esse convênio aí, né? Que toda a equipe brasileira hoje gostaria de ter um parceiro, né? Então eu acho que vai ser uma final muito interessante, né? O Red Bull com um trabalho mais duradouro em termos do treinador, né? Que está praticamente a temporada toda aí, fez a competição toda, né? Do outro lado lá, né, toda a estrutura do Atlético, com o Valentim, mas por trás um Paulo Autuori também, que tem a sua influência na parte, né, do dia a dia de decisões ali, né? Então eu acho que vai ser uma final assim, muito bem jogada. Eu não sei, a final também vai ser no Uruguai, não é isso? É uma final, um jogo único também. Então tá em aberto, né? Mas eu vejo o momento aí do Bragantino um momento muito bom, né? Então, de repente, uma ligeira vantagem. E Libertadores, quem ganha? Eu não vou arriscar. A pergunta de 1 milhão. Eu não vou arriscar. Eu acho que eu torço para ir para o empate, para os pênaltis, e que no pênalti que ganha. Até é bom que a gente tenha mais emoção, né? Porque vá para os pênaltis e que no pênalti ganha quem tiver o melhor controle emocional e qualidade técnica, lógico, né? Obrigada, Ney, que prazer. Muito obrigada por esse carinho, por ter recebido a gente também, tirado um tempinho para bater um papo nessa resenha. Valeu demais e faça as honras da casa aí, Luizão. Se despeça. Ô, Ney, que prazer ter você com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, pelas palavras aí que você falou sobre o nosso tempo no Flamengo, né? Que Deus te abençoe, que daqui a pouco você esteja no campo, né? De novo, treinando, mostrando todo o seu talento, né? Que você tem. Um beijo no seu coração, que Deus te proteja sempre. Eu que agradeço, Yara, Luizão, obrigado pelo carinho na entrevista. Esse tipo de entrevista é muito leve, muito gostosa, né?
E tomara que seja inspiração aí para outros meios de comunicação. Um abraço a todos. Um beijo, fica com Deus. O Sapiano de hoje fica por aqui, gente.